Muito bem, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto importante dentro do mercado: como o medo pode nos atrapalhar nas operações e impedir que a gente atinja os nossos objetivos. Vamos lá? Em um primeiro ponto, eu preciso conversar com vocês sobre a utilidade do medo. Meu nome é Alexandre Volvax, eu opero no mercado desde 1998, já operei praticamente todos os tipos de ativos do mundo que a gente pode pensar: ouro, petróleo, dólar, futuros, ações, commodities, forex e criptomoedas. Só não operei mercado de batatas no Iraque ainda, eu acho. Inscreva-se no canal todas as quartas-feiras, sábados e segundas-feiras. Nós teremos algum vídeo sendo colocado aqui no canal para que a gente consiga dessa maneira passar um conteúdo que seja útil e bom para os nossos amigos que operam no mercado e que gostam do mercado financeiro. Muito bem. Dito isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, que é como o medo funciona para nos atrapalhar dentro do mercado. Lembrem-se, é importantíssimo que vocês entendam que o medo tem uma função. O medo surgiu com que ideia? O medo surgiu justamente para nos preservar de perigos enormes que poderiam significar o término da nossa vida precocemente se nós não tivéssemos esta sensação. Então imagine um caçador caminhando no meio da selva e dá de cara com um leão. Esse sujeito necessariamente vai ter que apresentar uma boa dose de medo para entender que ele precisa fugir, senão ele será devorado. Muito bem. O problema não é o medo em si. O medo tem a sua função. O medo funciona para nos avisar: cara, toma cuidado que por aqui é muito perigoso. É melhor que você se retire, é melhor que você se afaste, é melhor que você evite. Então, sim, o medo tem uma função importante na nossa vida e nas nossas atividades do dia a dia. Mas o problema é quando ele está desregulado. O problema é quando ele nos impede de fazer as coisas que deveriam ser feitas nos momentos corretos de realizá-las. E daí ele se torna patológico, daí ele se torna problemático e daí ele dificulta a nossa vida. Bom, vamos tentar entender como funciona o nosso processo de decisão a respeito do medo. Normalmente o medo ele surge a partir de uma rotina que é a percepção. Então a gente percebe o perigo. Logo depois de nós percebermos o perigo, nós fazemos um julgamento daquela situação. E depois de nós termos julgado essa situação, nós tiramos uma impressão daquilo que deve ser feito. E esta impressão nos leva imediatamente para o impulso. Lutar, fugir, correr, se esconder debaixo da mesa, enfim, parte para o impulso. Então eu vou novamente usar a situação de você estar caminhando na rua e encontra um sujeito de 2 metros de altura extremamente forte portando uma espada. Você olha para aquilo, você percebe aquilo, imediatamente te dá uma impressão, você faz um julgamento rápido, que pensa assim: cara, esse cara vai me rachar o meio com essa espada. E você imediatamente entra no impulso, sai da impressão para o impulso. Muito bem. Esta é a rotina que acontece toda vez que nós iniciamos um trade no mercado. O mercado faz um candle vermelho, faz um sinal contrário ao movimento que nós temos, aquilo desperta o nosso medo e nós então partimos para o impulso. Muitas vezes saindo do nosso plano, saindo do nosso controle de risco, saindo do nosso controle de o que nós pensaríamos fazer. E perceba, muitas vezes o medo pode inclusive nos levar a iniciar operações antes do que devemos. Por exemplo, você está líquido no mercado, você não comprou nada. O mercado está subindo enlouquecido, começa a subir forte e rápido. E você fica com medo do mercado subir e você não estar dentro do ativo. O que você faz? Você tem a percepção,
você tem a impressão de que o negócio é subir, você julga que o mercado não vai fazer nenhum sinal de entrada que você utilize e você parte para o impulso de entrar comprando sem nenhum controle de risco, sem nenhum manejo, sem nenhum planejamento, sem nenhuma estratégia. E aí o medo te prejudicou igualmente. Muito bem. Quantas e quantas vezes já não aconteceu com você que opera o mercado? O medo. Quantas e quantas vezes esse problema não surgiu já na vida de vocês? Como traders, ou não apenas no mercado, mas em outros lugares também. Tomar uma atitude impulsiva antes de decidir exatamente se você queria fazer aquilo ou não. Bom, e aí que entra a filosofia, e aí que entra como os estoicos lidam com o medo e como os estoicos lidam com este tipo de problema. Porque percebam, muitos acreditam que os estoicos tentam de todas as maneiras possíveis anular as emoções. Errado. Errado. Os estoicos tentam controlar as suas emoções e tentam utilizá-las da maneira mais razoável possível, porque, como já mencionamos, o medo, em alguns momentos, é extremamente importante para um indivíduo, e os estoicos sabiam disso. Então, o que eles faziam? Eles entendem que o processo de percepção do perigo, impressão do perigo, logo depois da impressão do perigo, o julgamento, eles são processos que praticamente, na verdade, é percepção, julgamento, impressão, impulso. Eles entendem que esta dinâmica não consegue ser quebrada totalmente, mas que nós conseguimos colocar um passo a mais, em que é percepção do perigo, julgamento do perigo, impressão. Logo depois da impressão, antes do impulso, os estoicos colocam um passo a mais, que é avaliação com a razão, para então entrar no impulso. Dessa maneira, como um trader faria? Ele está comprado no ativo, o papel vai indo na direção do alvo dele, antes de atingir o alvo, o ativo faz um candle de reversão, e essa já é a primeira percepção dele do possível perigo. Ele já faz o julgamento de que entraram vendedores, já entra uma impressão de que ele tem que sair correndo e vender tudo e botar o lucro no bolso, antes do alvo dele, antes do stop dele, e daí ele aperta o botão. Se ele trabalha com a ideia estoica, ele, antes de apertar o botão, ele vai trazer a razão e vai dizer o seguinte: peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Qual é o risco máximo dessa operação? Ah, eu estou arriscando aqui tantos reais. Isso não vai destruir meu capital. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu estou no meu alvo? Não. Eu estou no meu stop? Não. Eu não aceitei que quando entrei no trade já tinha perdido essa distância inicial da minha entrada? Sim. Então por que eu vou sair desse trade antes de bater no meu alvo e antes de bater no meu stop? Eu tenho um sinal técnico para uma saída? Sim ou não? Com estes questionamentos que o trader faz, ele consegue trazer a razão, trazer a luz da razão para o trade que ele está fazendo. Se vocês olharem, a maior parte dos meus stoppers on board, enquanto eu estou dentro de um trade, eu estou conversando comigo mesmo. Eu estou perguntando, tá, ok, eu tenho um sinal técnico aqui de saída? Não tenho. Eu estou numa terça de alta? Não estou. Eu preciso ajustar meu movimento aqui, preciso reduzir posição, não preciso. Este processo que eu faço comigo mesmo, em que eu vou conversando comigo mesmo enquanto o trade está acontecendo, como se eu estivesse conversando com um cara superior a mim, como se eu estivesse conversando com um mentor e perguntando para ele: olha só, tu não acha que esse sinal aqui pode ser um sinal de venda? Aí o cara te pergunta: por que poderia ser um sinal de venda? E daí tu responde: ah, porque olha só, abriu perto da máxima, tá fechando perto da mínima, é um candle de inversão. A gente vai dialogando conosco para, desta forma, verificar se os nossos argumentos são técnicos ou se eles estão baseados pura e exclusivamente no medo. E se eles estiverem baseados pura e exclusivamente no medo, eu consigo segurar a minha mão, afastar a minha mão do mouse e não apertar o botão de saída. Ao mesmo tempo, esse processo em que a gente vai racionalizando
se aquele perigo necessita obrigatoriamente a tomada de uma ação ou não. Isto é, eminentemente, operar no mercado de uma forma racional. Operar no mercado de uma maneira lógica e não de uma maneira impulsiva, motivada pela necessidade de vender ou de ganhar ou de lá sei o quê. Só que percebam, é muito mais fácil fazer isso quando você está operando um gráfico diário, porque você tem tempo para tomar as ações, do que quando você faz isso no intradia, num gráfico de 2 minutos ou num gráfico de 5 minutos, porque o tempo está contra você e automaticamente os processos de decisão e de raciocínio ficam mais complexos. E é por isto que nós vemos muitos traders entrando em dias de fúria, day traders, mas não vemos um swing trader entrar em dia de fúria, porque ele tem tempo para pensar se ele deve ou não tomar aquelas atitudes que ele está impulsivamente desejando. E aí, né, nesse cenário, tem uma frase do Sêneca muito interessante que ele dizia o seguinte: que nada me seja permitido fazer quando eu estiver irado, porque nestes momentos eu vou querer que me seja permitido tudo. Olha que frase interessante, olha que frase genial. E o mesmo funciona para o medo. Que nada me seja permitido fazer enquanto eu estiver com medo. Porque com medo eu terei vontade de fazer tudo, inclusive aquilo que não deve ser feito. Então, a gente deve, enquanto traders, nos treinar, nos vigiar e nos policiar para não agirmos em cima do medo, mas em cima da razão. E isso serve, pessoal, para tudo na vida. Para tudo na vida. Tudo, absolutamente tudo. Não só para o trade, mas também para situações mais importantes. Na minha vida eu já passei por muitas situações que geraram medo em mim. Muitas, muitas, muitas. Especialmente situações de problemas de saúde da minha filha, momentos de decisões muito difíceis. E na maior parte das vezes eu consegui, graças a Deus, nos momentos de maior dúvida que eu tinha e medo que eu tinha, eu consegui. Espera, Alexandre, para um pouquinho. Usa o processo de razão aqui. Tu acha que essa é a melhor decisão ou essa não é a melhor decisão? Pensa um pouquinho mais. Tá na hora de fazer isso? Não tá na hora de fazer isso? Tá na hora de fazer aquilo? Tem certeza que precisa fazer isso? E essa forma de raciocinar, meus amigos, nos ajuda em tudo na vida. Vou contar uma situação que aconteceu com a minha filha. Ela estava com uma situação mais complicada de saúde e tinha se iniciado um tratamento. E esse tratamento tinha iniciado sob a premissa de que o problema era um problema mais leve. Com doses mais leves, inclusive. E aí, no meio do tratamento, veio a médica dizendo: olha, Alexandre, ele fez um novo estudo e o estudo aqui do DNA mostra que realmente a situação é muito mais grave. Nós temos que triplicar a dose, reiniciar todo o tratamento e a chance de sobrevivência é baixíssima. E eu olhei assim, cara, mas a gente está mudando todo o plano que a gente fez do início ao fim por causa de um único exame. E ela falou, e eu perguntei, vocês já fizeram isso antes? Ela disse, olha, a gente nunca teve essa experiência porque nunca aconteceu nessa situação. Aí eu olhei para ela, o que tu sugere fazer? Olha, eu talvez perguntaria ao pessoal lá do Sírio, o pessoal do Albert Einstein, o que eles fariam, porque eu tô meio que perdido. A própria médica disse isso. Eu não sei exatamente qual seria a melhor conduta aqui. Ok, fui para lá, conversei com o pessoal do Albert Einstein, disseram, traz para cá, vou triplicar a dose e vamos dobrar tudo e vamos reiniciar todo o tratamento e vamos embora. Conversei com o cara do Sírio, cheguei pro cara do Sírio e perguntei, tá, e aí, o que tu me diz? Ele disse assim, olha, ele olhou todos os exames, olhou tudo, o exame que dava um prognóstico péssimo, uma situação péssima para a menina, olhou para ele e falou assim, Alexandre, como é que ela tá, a tua filha? Daí eu falei, olha, ela tá bem, tá sem sintomas, parece que tá melhorando. Bom, então se parece que ela tá melhorando com essa dose mais baixa e com o tratamento sendo feito dessa maneira, quem sabe a gente trata a paciente
e a gente não trata este exame. Deixamos como está. Porque se a gente triplicar a dose dos remédios, se a gente reiniciar todo o tratamento, nós vamos sim colocar um risco muito, muito elevado de morte para ela. E foi o que nós fizemos. Nós decidimos continuar o tratamento original e graças a Deus foi a melhor decisão. Ela acabou ficando realmente curada. Mas isso tudo é para exemplificar como, em momentos de medo, cara, a vontade que eu tinha era olhar para a médica e falar, cara, triplica a dose exatamente agora, faz o que for necessário, enfia o remédio, vamos reiniciar tudo, de cara, correndo. Essa era a vontade que eu tinha. E também tinha vontade de me esconder debaixo da cama, pedindo pela mãe. Essa não é a hora de decidir nada. A hora de decidir as coisas é com calma. Depois que você realmente consegue pensar a respeito de todos os ângulos. E este colega lá do Sírio, literalmente foi uma pessoa fantástica na interpretação do que deveria ser feito. Por isso, senhores, quando vocês estiverem tentados a vender ou fechar uma posição antes do seu alvo, antes do seu stop, perguntem-se a si mesmos se vocês têm realmente motivos técnicos para fazer aquilo ou não. Se vocês estão realmente agindo baseados em conceitos que indicariam a necessidade de uma venda naquele ponto ou não. Porque se vocês estiverem agindo por emoção, essa é uma decisão equivocada. Bom, eu agradeço muito a presença de todos hoje. Espero que vocês tenham gostado de nos ouvir um pouquinho hoje, nesse dia de feriado aqui nessa quarta-feira. Que todos vocês fiquem em paz, saúde e prosperidade. Se vocês gostaram desse vídeo, mandem para alguns amigos, mesmo que eles não gostem de mercado, porque acho que essa é uma ideia que pode ajudar todas as pessoas, uma forma de controlar o seu medo nas horas mais importantes da nossa vida. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Até mais.